A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos prosseguir com o estudo desse primeiro trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Já estamos na penúltima lição, a lição de número 12, que vai falar sobre as visões do afastamento e retorno da glória de Deus. Na verdade, nunca foi da vontade de Deus que sua glória se afastasse do meio do seu povo, né? Por isso, ainda que ela venha se afastar, ou que os homens se afastem dela através do pecado, Deus sempre vai providenciar o retorno da sua glória para o meio do seu povo. Então, esse será o tema da lição de hoje. Se você gostar desse vídeo, quiser deixar o seu like, a gente agradece, tá bom? Se você, por acaso, não for inscrito, tem a oportunidade de se inscrever e ser também um participante das bênçãos que Deus tem nos proporcionado toda semana em cada lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Para isso é necessário você dar um toque aí no sininho, assim você será notificado sempre que postarmos as próximas lições, ok? Os textos de referência para essa lição estão nos capítulos 11, versículos 22 e 23 desse livro de Ezequiel, que diz respeito sobre esse afastamento da glória de Deus que estava entre os querubins, na visão de Ezequiel, e no capítulo 43, versículos 2, 4 e 5, que fala sobre o retorno da glória de Deus, né? Nos faz até lembrar de quando a Arca da Aliança, que também tinha a glória de Deus entre os querubins, né? Aqueles querubins de ouro em cima da arca, ela foi tomada pelos filisteus. Então a nora do sacerdote Eli, que estava grávida, né? E ela iria morrer no parto, só que antes dela morrer, quando ela deu à luz o filho, ela deu o nome para o menino de Icabô, né, que significa foi-se a glória de Israel. Mas depois, assim como na visão de Ezequiel, a Arca da Aliança com a glória de Deus retornaria, né, através de Davi. Até mesmo quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, Deus o expulsou do jardim, né? O homem agora estava destituído da glória de Deus, porque a glória de Deus não compactua com o pecado. Só que o Senhor providenciaria também um meio para que sua glória retornasse junto ao homem, nem que para isso fosse necessário enviar seu Filho unigênito, né? O Senhor Jesus como sacrifício, e assim Deus fez. O tópico 1 tem como título A Glória de Deus, né? Antes do comentarista abordar o afastamento e o retorno da glória de Deus ao Templo de Jerusalém, né? Isso lá no tópico 3, ele vai apresentar alguns significados dessa expressão glória, para que possamos entender melhor esse assunto. Irmãos, nem sempre quando se fala em glória está se referindo à glória de Deus, né? A Bíblia apresenta vários outros textos referentes à glória que não é de Deus. Em João mesmo, lá no capítulo 12, versículos 42 e 43, diz que muitos dos principais dos sacerdotes creram em Jesus, mas não o confessaram porque temiam ser expulsos, né, da sinagoga pelos fariseus, e a Bíblia diz que eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus também disse, né, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória de Deus, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Até mesmo o salmista, lá no Salmo 29, versículo 2, ele nos exorta a dar a glória devida a Deus. Só que muitos buscam a glória para si, segundo o salmista, né? Os irmãos percebem quantos textos onde o homem busca a glória para si e não para quem é devida? E nós também estamos sujeitos a isso, né, se não vigiarmos. Por isso que Paulo diz: quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus, né? Então, meus irmãos, se a gente quiser ter paz com Deus, a gente tem que fazer tudo para a glória dele, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O item 1.1 vai apresentar alguns significados dessa expressão glória. Segundo alguns dicionários, as referências estão aí no item, né? Não há um termo definido para expressar a ideia do que é a glória, segundo a Bíblia. Cada caso é um caso, né? Depende do contexto. O contexto é que vai definir o que a glória significa em um determinado texto, né? Só que, irmãos, se fôssemos citar todas as referências bíblicas da glória de Deus, não caberia nessa revista, né? Então a gente vai mencionar
outras referências em que a expressão glória é direcionada ao homem ou às riquezas, tá bom? Quando, por exemplo, José se revelou aos seus irmãos no Egito, ele enviou eles de volta para Jacó e disse para eles, né, olha, conta para o meu pai sobre toda a minha glória no Egito, né? Claro que José não estava se vangloriando, mas ele se referia ao quanto Deus o abençoou em terra estranha. Diferentemente de Amã, né, que foi um exemplo negativo. Ele se vangloriou diante dos seus amigos, né, e de sua esposa, contando a glória das suas riquezas, né? Está lá no livro de Esther. Ou seja, a glória do homem pode ser bênção se houver o reconhecimento que a fonte de toda a glória é Deus, como no caso de José. Mas também pode ser maldição, se não houver esse reconhecimento, como no caso de Amã. O rei Herodes mesmo foi um que virou comida de bicho porque não deu a glória devida a Deus. Já o próprio rei Nabucodonosor foi outro que se vangloriou diante da grande Babilônia e virou homem-boi, né? Até que desse a glória devida a Deus. Enquanto um virou comida de bicho, o outro virou o próprio bicho. Deus disse, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, ou o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. O apóstolo Paulo fez isso, né? Quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu coisas maravilhosas, ouviu palavras inefáveis que homem algum é digno de ouvir, e em seguida ele disse, né? De um Deus assim eu me gloriarei, né, não de mim mesmo. Se eu for gloriar de mim, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque é nelas que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Então, meus irmãos, jamais devemos nos gloriar quando Deus nos revela algo, né? Seja na palavra, seja em visões, seja em sonhos, porque se assim nós fizermos, essa glória, na verdade, será uma vanglória. Já o item 1.2 mostra a glória de Deus revelada em sua natureza. Ou seja, o nosso Deus é glorioso por natureza, né? Ele manifesta a sua glória através dos seus atributos, do seu caráter, da sua perfeição. Deus não pode se apresentar como ele é diante do povo, né? Com toda a sua glória, senão a presença de Deus consumiria eles. Só para os irmãos terem uma ideia, Daniel desmaiou quando ele viu a glória de Deus. Saulo ficou cego por 3 dias, né? O próprio Moisés, que foi um homem que tinha tanta moral diante de Deus, né? O Senhor falava com ele boca a boca, né? Moisés não poderia ver a glória de Deus. Ele até pediu para Deus, né? Ah, Senhor, se eu tenho achado graça em teus olhos, então me mostra a tua glória. E Deus respondeu para ele, Moisés, ninguém jamais viu a minha face, porque quem ver a minha face morrerá. Mas vamos fazer o seguinte, Moisés, fica ali escondidinho naquela penha, naquela pedra, e quando a minha glória passar, eu te colocarei na fenda da rocha, te cobrirei com a minha mão, então você me verá só pelas costas, mas a minha face você não vai ver. Aí então Moisés baixou a bola rapidinho e foi ler a Bíblia, né? Ou melhor, foi escrever a Bíblia, foi escrever a Torá. E quando ele escreveu a Torá, é onde foi revelada a ele a glória de Deus, só que através da criação. Porque o salmista, lá no Salmo 19, versículo 1, diz que os céus manifestam a glória de Deus. Então, Deus deu esse privilégio para Moisés, deixar registrada a sua glória na criação, na natureza. O item 1.3 diz que a glória de Deus é revelada em Jesus. João, inspirado pelo Espírito Santo, disse isso, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, veja que ponto que a glória de Deus teve que descer para que os homens pecadores pudessem ver essa glória, né? Ele veio do Oriente, né? Entrando em Jerusalém, montado num jumentinho. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, semelhante aos homens. E a glória de Deus se manifestou não somente através da sua misericórdia e bondade, mas através do seu amor também, através de Jesus, que é a maior prova
do amor e da glória de Deus entre os homens, né? Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, se alguém quiser sentir a glória de Deus, é só crer em Jesus e recebê-lo, né? Depois João diz também que o nome pelo qual Jesus te chama é a palavra de Deus. Então, se alguém quiser ver a glória de Deus, é só ler a Bíblia. Simples assim. Vamos para o tópico 2, que vai falar sobre as abominações do povo no templo. Ou seja, no tópico 1 nós tivemos uma visão panorâmica do que a Bíblia revela sobre a glória de Deus, associada com a sua santidade. Em outras palavras, falamos sobre o fogo de Deus, né? Agora nós vamos falar sobre a gasolina do povo nesse tópico 2, né? Que são suas abominações cometidas no templo, né? E isso mesmo tendo a revelação da palavra de Deus, né? O que iria resultar no afastamento da glória de Deus. Um pai nunca vai bater no filho se não houver advertido o filho antes, né? O povo já estava ciente, né? Pela palavra de Deus, e mesmo assim resolveram desobedecer. Foi assim com Adão e Eva no Éden também, né? Foi assim com o povo de Israel e será assim também conosco, né? Se desobedecermos o que ele nos adverte através da sua palavra, nós também iremos colher as consequências, né? Por isso que é necessário a gente vigiar e permanecer fiel em todo o tempo, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E quais eram então as abominações do povo? O item 2.1 começa citando uma delas, né, que era a idolatria. Eles adoravam a criatura acima do Criador. Deus mostrou para Ezequiel, numa visão, né, umas imagens de escultura que o povo adorava, causando ciúmes em Deus, né? E além de figuras de répteis e animais pintados na parede, né? Irmãos, a Bíblia diz que o nosso Deus, né, o Espírito que em nós habita, tem ciúmes, né, tem ciúmes. E eles faziam tudo isso, irmãos, escondido no templo ainda, né? Mas nada está em oculto aos olhos de Deus, né? Daquele a quem havemos de tratar. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, né? Tem uma história do Acã, que ele escondeu num buraco, né, no chão, algumas peças do despojo, né, dos inimigos, e isso estava levando todo o povo de Israel a ser derrotado em uma batalha que aparentemente seria fácil, porque todo o corpo sofre com o pecado oculto de um só membro. Saul também tentou se esconder do seu chamado, né, ao reinado, atrás das bagagens. Ninguém sabia onde ele estava, mas Deus viu ele lá, né, escondido, e delatou ele para Samuel. E o povo de Israel estava fazendo isso no templo, né, um sincretismo religioso, uma mistura de adoração, aparentemente ali escondido, né. Talvez alguém até se mostre impressionado, né? Como pode o povo de Deus fazer um negócio desse? Mas, irmãos, muitas vezes nós fazemos o mesmo sem perceber, né? Damos lugar a ídolos ocultos no coração e nos esquecemos que Deus sonda os corações também. Eu já vi, por exemplo, um grupo de jovens deixarem de louvar a Deus num congresso e irem embora difamando os obreiros porque o pastor pediu, né, em particular, né, sem expor a pessoa, com educação, chamando num canto, para que essa pessoa tirasse um brinco, irmãos, um brinco enquanto louvasse no grupo, né? Porque ele era músico, né? E poderia causar escândalos naqueles mais fracos, né? Naqueles irmãos mais tradicionais, mais idosos. E essa pessoa foi embora. Em outras palavras, né? Eu deixo de louvar a Deus, mas o meu brinco eu não tiro. Então, irmãos, brinco faz parte dos usos e costumes, né? Enquanto está na orelha apenas, mas depois que desce para o coração passa a ser idolatria, né? E Deus, que sonda os corações, provocou essa situação para que essa idolatria fosse exposta, né? Então, irmãos, Deus, quando faz tudo isso, irmãos, através do pastor, não é para expor a pessoa, né? Jamais, né? É para expor o pecado. O pecado ficou exposto ali, a idolatria a um objeto. Aconteceu isso também, né? Um caso semelhante com o povo de Israel, né? Cada um deles tinha um pedaço do bezerro de ouro nas orelhas, né? Disfarçados de brinco. E Deus atrasou o retorno de Moisés propositalmente, eu entendo dessa forma, né?
para que a adoração ao bezerro fosse revelada, né? Moisés está demorando, vamos construir um bezerro de ouro, tira os brincos das orelhas, vamos fazer esse bezerro. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, né? Gostar de algo ou de alguém pode não ser pecado, mas quando amamos, seja lá o que for, né, acima de Deus, já virou ídolo. E aí passa a ser pecado de idolatria ou adultério espiritual, né? E nem os idólatras e também nem os adúlteros herdarão o reino de Deus, né? Porque Deus não divide a sua glória com imagens de escultura ou quaisquer outras coisas, né? A Bíblia diz que devemos amar a todos, mas o amor a alguém não pode ser acima do amor pelo nosso Deus, né? Devemos amar a Deus sobre tudo e sobre todos. O item 2.2 destaca outra abominação do povo de Israel no templo, que era o interesse pessoal e material acima de tudo. Quando Ezequiel pensava que tinha visto tudo, né, Deus disse para ele, né, você não viu nada ainda, Ezequiel. Tem abominações maiores que essa ainda no meio do povo, né? Na visão foi mostrado ao profeta Ezequiel mulheres no templo do Senhor chorando por Tamuz, que, segundo os historiadores, né, foi o filho de um incesto entre Nimrod com sua mãe, a Semiramis, né? Tamuz então teria morrido e ressuscitado no ano seguinte, né, tornando-se um deus cultuado ali na Babilônia, né? E ele estava associado à fertilidade e à vegetação. Irmãos, sinceramente eu não sou muito de aprofundar na história se não houver base bíblica, né? E a única base bíblica que nós temos nisso tudo é sobre Nimrod, né? Ele foi o fundador da Torre de Babel, que posteriormente se tornou Babilônia, né? E também o povo se corrompeu com essas práticas pagãs babilônicas, né? Então isso é fato. O povo deixou ser influenciado, porque Ezequiel deixa registrado isso. Irmãos, o que mais tem levado o povo de Deus a se corromper, a murmurar, a se afastar da presença e da glória de Deus são as más influências, né? Não são as provações. Às vezes você está passando por uma provação e dando glória a Deus, né? Na esperança que a qualquer momento Deus vai virar o cativeiro. Só que aí surgem os influenciadores, né? Para fazer você precipitar, blasfemar, murmurar. Desde o Éden tem sido assim, né? Eva foi influenciada pela serpente e se afastou da glória de Deus. Adão foi influenciado por Eva e também se afastou. E o povo de Israel, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, lá no deserto eles murmuraram, né, contra Deus e foram destruídos, devido que às influências do vulgo, dos estrangeiros que haviam ali entre o povo, as laranjas podres, né, que estavam no meio apodrecendo as demais. E em todas essas situações eles procuravam o quê? Satisfazer seus desejos egoístas, seus interesses pessoais, materiais, acima de tudo e a todo custo, né? A despeito da vontade de Deus, né? Que eram viver em obediência aos seus mandamentos. É isso que Deus requeria do povo. Então, meus irmãos, cuidado com as más conversações, né? Elas corrompem os bons costumes. Paulo disse isso quando soube que alguns irmãos ali na igreja de Corinto estavam ensinando que não haveria ressurreição. Então, que possamos ser prudentes, como Jó, que não se deixou levar pela influência da sua mulher para blasfemar contra Deus, que possamos ser como Davi, que não deixou ser levado pelas influências dos seus soldados para matar Saul na caverna, que possamos ser como Daniel, que não cedeu às influências dos manjares ali da Babilônia, né? E Jó, Davi, Daniel, entre tantos outros, esperavam em Deus, né? E não foram decepcionados, porque Deus não decepciona ninguém. O item 2.3 fala sobre a irreverência e a indiferença do povo. A irreverência está relacionada ao desrespeito, né? Ao atrevimento. Já a indiferença fala de pouco caso, né? Apatia, frieza. No caso, com a glória de Deus no templo. Foi o que Ezequiel viu em 25 homens, né? Quando foi conduzido ali ao pátio interno. Eles estavam de costas para o templo, onde a glória de Deus havia se manifestado, e eles estavam adorando o sol, né? Vê se pode, né? Irmãos, o pátio era um lugar privilegiado, né? Onde só os sacerdotes entravam para clamar ao Criador por misericórdia.
E esses homens eram de posições, né? Mas ao invés de clamar a Deus por misericórdia, estavam adorando a criatura, o sol, e de costas para o templo, onde estaria a glória de Deus. Agora imagine todas essas abominações que vimos, irmãos, diante da glória de Deus, né? Não deu outra, né? E acabou, né? Foi-se a glória de Deus, como disse a nora de Eli, e como diz também o tópico 3. Mas, irmãos, percebam uma coisa, né? Quantas abominações houve até a glória de Deus se afastar do templo. E assim também acontece com relação ao templo do Espírito Santo, né? Que somos nós e a glória de Deus que está em nós. Quando Paulo diz não extingais o Espírito, ele está dizendo não apagueis a glória de Deus que está em vós. E esse apagão, né, se dá aos poucos, né? Os dardos inflamados do maligno, chamado pecado, são lançados aos poucos, e muitos, ao invés de apagar os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé, apagam a presença do Espírito Santo através do pecado. Então, irmãos, não deixe apagar o pavio que fumega, né? Se está fumegando, ainda tem glória aí, né? Então a gente tem que deixar o Espírito Santo soprar e soprar, né? E o fogo tornará a acender, né? Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam, já que o propósito divino é sempre retornar com a sua glória, como nós falamos lá no início. E foi o que aconteceu, né? No caso de Israel. A glória de Deus iria se afastar, como diz aí o item 3.1. Antes, Jesus em frente de Jerusalém, chorando, né? Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha que ajunta seus pintinhos, e tu não quiseste. E quando Jesus morreu, dois discípulos, né, no caminho de uma cidade chamada Emaús, estavam tristes, né, como se dissessem: e acabou, foi-se a glória de Israel. Só que a glória de Israel ainda não havia ido, né? Jesus ressuscitou e se apresentou ali diante deles, né? Depois, sim, né, a glória de Israel, na pessoa de Jesus, retornaria para o Pai, só que não deixaria os discípulos órfãos, né? Ela continuaria no meio do povo, através do Espírito Santo, que também é Deus. E esse afastamento da glória de Deus, irmãos, se deu aos poucos, né? Depois de muita rejeição. Então Jesus subiu lentamente nas nuvens diante dos olhos dos discípulos. Irmãos, a glória de Deus se retira aos poucos, né? Como no caso de Sansão, que foi brincando de pecar, até que a glória de Deus se foi totalmente da vida dele, restando assim as consequências. Só que ela retornaria novamente quando Sansão se arrependesse, porque a glória de Deus sempre retorna, né? Quando há um arrependimento. Depois, o pastor Valdir Alves de Oliveira faz uma alusão a um comentário do acadêmico canadense e professor do Antigo Testamento, Daniel Isaac Bloch. Segundo ele, ao invés da glória de Deus crescer mais, ao invés de ir para uma esfera maior, ela sai da maior e desce para a menor, né? Sai do Santo dos Santos para a entrada do templo. Só que espiritualmente, irmãos, a glória de Deus não pode subir mais, né? Ou crescer mais, ir a um nível maior, porque ela já é plena, é completa, né? Mas descer ela pode, e desceu em forma de homem, né? Isso mostra o quanto Deus quer encher o seu povo com sua glória, né? O povo jamais alcançaria a glória de Deus, então ela desce até o povo através de Jesus, que desceu às partes mais baixas da terra para resgatar o perdido pecador que estava destituído da glória de Deus. É o que diz o item 3.2 também. Ele fala desse retorno da glória de Deus que se deu de cima para baixo. Ela tinha subido para o monte, no oriente da cidade, e de lá desceu e entrou no templo. Como em Êxodo, capítulo 40, versículo 34, onde a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E como em Atos dos Apóstolos também, no dia de Pentecostes, quando quase 120 crentes estavam reunidos e de repente veio do céu, do alto, de cima para baixo, um vento veemente e impetuoso, né, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Interessante que para sair a glória de Deus saiu aos poucos, subindo nas nuvens, né,
para retornar foi de repente, tanto no Pentecostes como será também no arrebatamento da igreja, né? Num piscar de olhos, ante a última trombeta. Isso mostra, irmãos, o quanto Deus não quer se afastar do seu povo e, quando se afasta, o quanto ele anseia em nos encher o mais rápido possível, né? Fazendo nascer o sol da justiça e trazendo salvação. Por último, o item 3.3 mostra o impacto e o resultado que o retorno da glória de Deus trouxe ao povo, né? Uma nova conduta, né? A conduta com Deus, quando ele está no meio, é outra, né, irmão? A mensagem agora era lançar fora tudo o que contamina, como Jacó, que exortou sua família ao retornarem para Betel, né, a casa de Deus, a lançarem fora os deuses estranhos, a mudarem as vestes, né, em todo lugar e em todo tempo, porque, como diz Paulo, né, escrevendo aos Coríntios, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus, a glória de Deus habita em vós? Ou seja, em todo lugar que colocarmos a planta dos nossos pés, a glória de Deus estará lá, em nós. Então isso fala da necessidade de santificação em todo lugar, começando pelo altar, começando pela liderança, né? O altar também precisa ser restaurado, né? Como foi lá nos dias de Elias, nos dias de Manassés. Pois bem, irmãos, e quando o povo retornou para Jerusalém e viu tudo destruído, né? Tiveram uma espécie de recaída no ânimo, né? Então foi necessário o sacerdote Esdras trazer uma palavra de avivamento, de encorajamento ao povo, e então inicia a construção do templo sobre a liderança de Zorobabel e depois do muro por Neemias, né? Então existe uma ordem de prioridades e a santificação, a restauração espiritual, o relacionamento com Deus é a prioridade. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais essa lição. Eu espero ter contribuído de alguma forma com a edificação espiritual de todos que nos acompanharam nessa lição, né? E também com o preparo da lição daqueles que irão ministrá-la em suas igrejas, tá bom? Sou grato a você que se inscreveu no nosso canal, também a você que deixou seu like, que compartilhou, que divulgou esse trabalho e principalmente a você que tem orado por nós. Deus os abençoe ricamente, tá bom? Espero vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir, para juntos estudarmos a última lição desse trimestre, né? Desse primeiro trimestre de 2022. É a lição de número 13, que vai falar sobre o prevalecimento do plano divino. Tenho certeza que também será uma bênção, né? Porque Deus fechará esse trimestre com chave de ouro, né? Ele começou essa boa obra e ele vai aperfeiçoar até o fim. Deus abençoe a todos.